Olá, bom dia. Pouca gente sabe, mas o câncer em animal é mais comum do que se imagina. Para cada 500 casos que acontecem em humanos, acontecem 5.000 nos animais. É um número bem impressionante, né? Pois é sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre isso foi a Alessandra Lima Rocha, que é médica veterinária e do Serviço Especializado em Oncologia. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Esses números assim impressionam porque a gente nem imagina que os animais desenvolvem esse tipo de doença que é tão comum em humanos. E depois a gente não imagina que é com essa frequência toda, não é isso? Sim, quase todas as doenças que nós temos, os animais também podem ter, né? O câncer é uma delas. O câncer ele tem uma alta casuística porque o tempo de vida do animal, né, comparado ao nosso, ele é mais curto. E com isso ele acaba sendo mais exposto a fatores de riscos do que a gente, né? Então assim, vamos pensar, o ambiente contaminado, o animal ele sente primeiro a contaminação, né? A gente fala que os cães, os gatos, os animais no geral, eles são sentinela. Então assim, eu sempre falo que aquele veneno que a gente usa em casa para matar uma mosca, para matar um pernilongo, que ele está associado a fatores relacionados a câncer, o animal ele vai ser exposto primeiro e ele vai desenvolver primeiro. Né? Então isso é muito complicado. Por exemplo, uma dedetização em casa, ela pode prejudicar muito o animal se ele não for protegido na hora que isso acontece. Sim, sim. Eu acho que eu estou fazendo isso. Pois é, porque o que acontece? Os piretroides, se a dedetização ela for à base de piretroide, ele se acumula em tecido gorduroso, que na sua maioria é glândula mamária. Né? E esse acúmulo, ele leva à mutação e surge o câncer, né? Porque o câncer ele é uma mutação genética que acontece em uma célula. Né? Então, assim, é um fator de risco tanto para os animais como para o ser humano. Né? Então, assim, hoje em dia a gente não vê mais banhos carrapaticidas. Hoje em dia existem medicamentos que combatem o carrapato. Mas há um tempo atrás existia muito banhos carrapaticidas. E os estudos eles comprovam que essas substâncias elas se acumulavam na gordura e era um fator relacionado ao aumento de câncer nos animais. Quer dizer, a gente pensava que estava fazendo um bem, quando na verdade a gente ao longo do tempo estava produzindo efeitos nocivos, né? Sim, sim. Entendi. Mas assim, quais são, eu perguntei sobre os fatores de risco, você já citou um, né? Porque a gente pensa nos humanos, aí a gente fala de estresse, má alimentação, hábitos errados, essa coisa toda. E no animal, além desse que você já citou? Sim, quase os mesmos seres humanos, né? Porque assim, hoje em dia a má alimentação do animal, ração com corante, né? Porque existe no mercado muitas rações com corante, então a gente tem que buscar que não utilizar esse tipo, né? A obesidade é um fator de risco. Eu já falei fatores ambientais que estão relacionados, né? Além disso, a gente vê a exposição ao sol, né? Eu sempre falo que 2 horas da tarde sempre vai ter um cachorro ou um gato branco pegando sol e de barriga para cima no fundo de um quintal. E ele não pode fazer isso. O horário que nós não podemos pegar sol, o animal também não pode. Quer dizer, o animal é muito parecido com a gente então, né, Alessandra? Sim. Quer dizer, quase tudo que a gente faz com a gente devia fazer com ele. Quer dizer, no sentido de proteção, no sentido de cuidado. A gente não pega sol de meio-dia até 4 horas da tarde, porque realmente faz mal. Quer dizer, a partir de 10 horas diz que já está fazendo mal, né? Mas o animal, a gente acha que como ele tem aquele pelo, ele tem um revestimento maior, ele pode ficar lá que não vai ter problema. Pois é, ele não pode, principalmente animais de pelagem branca e os albinos. Né? Porque gatinho branco, por exemplo, não pode? Não pode, porque gatos brancos eles têm predisposição a desenvolver um câncer chamado carcinoma de células escamosas, que ele dá muito em face. Meu Deus, como é o nome? Carcinoma de células escamosas. Certo, né? certo. Ele dá muito em face, em região de focinho, né? Olho, e é muito difícil de tratar porque ele é extremamente invasivo localmente. Né? E ele acaba pegando e levando a face do animal como um todo. Né? Maria. Então assim, a gente não pode deixar cães e gatos pegar sol, né? No horário que nós não podemos. Eu sempre falo assim, na dúvida, o que eu não posso fazer para mim, também não posso fazer para o meu animal. Isso. Se a gente não tem tanto conhecimento assim a respeito, e a maioria não tem, né? Em casos bem raros, você se interessa por essas especificidades assim da saúde do animal. Mas normalmente a gente faz aquele cuidado básico de dar alimentação, de um lugarzinho para dormir, aquela coisa toda. Com isso a gente pensa que a gente já está suprindo as necessidades do animal, mas não é bem assim não, né? E o que a gente faz quando, por exemplo, a gata de casa adora o solzinho na hora dessa? O que eu faço nesses casos? Olha, eu peço para prender no horário que não é para tomar sol, porque assim, a prevenção ela sempre vai ser melhor.
né? Olha, eu esqueci até de falar que, devido aos cuidados que nós temos dado aos animais, né, os tutores, o médico veterinário, os animais estão vivendo mais, né? E isso está relacionado à casuística. Os gatos, hoje em dia, a expectativa de vida deles é 18 anos. Né? 18 anos. Ah, então Fatinha ainda vai viver muito tempo. Um cachorro de grande porte, antigamente ele vivia somente 8 anos. Hoje em dia a expectativa é 12 a 13 anos. E um pequeno, como um pincher, a expectativa de vida dele é de 15 para cima, né? Até chegando a 16 anos ou mais. Quer dizer, ele vive mais ainda, Vive mais, os né? pequenos, né? Animal de grande porte como o Golden, o Labrador, eles são animais que têm expectativa de vida mais baixa. Mais baixa. Porque o envelhecimento dele é mais rápido, né? Então, assim, um animal com essa idade, eu não gosto muito de usar a tabela, né? Porque a gente fala assim, tem uma tabela em relação à nossa idade. Mas um cachorro com 15 anos, ele tem aproximadamente 80 anos, né? Então, se a gente for ver, sim, porque o envelhecimento dele é mais rápido. Né? O animal ele envelhece mais rápido do que o ser humano, e isso é um dos fatores relacionados ao câncer. Olha, esse filme me fez lembrar uma coisa. Lá em casa teve um cachorro, ele morreu com quase 20 anos, então ele já estava com quase 100. Mas a gente já sabia que era como se ele fosse idoso mesmo, sabe? Ele já apresentava esses sinais de andar mais devagar, de ficar mais lento, de não ter mais aquela mobilidade. Você percebe que o animal está envelhecendo também, né? Sim, e assim, os fatores que levam ao envelhecimento precoce no ser humano também levam no animal. Né? Tem dias que eu atendo um animal de 18 anos, eu falo assim, olha, parece que tem 13, né? Porque ele não tem o aspecto daquela idade. Então, são animais que passam constantemente pela parte preventiva. Né? Hoje em dia se fala muito em medicina preventiva, e na medicina veterinária a gente tem trabalhado nisso, né? Para que os animais eles vivam mais e vivam com qualidade. Pois é, porque antes a gente achava que o animal era só um animal mesmo, para ficar lá no canto dele. A gente tinha um animal em casa, mas não tinha esses cuidados. Você diria que hoje as pessoas estão mais cuidadosas com relação a isso? Sim, o mercado pet está em segundo lugar, o mercado que mais cresce. Né, no segundo mundo, lugar, é mesmo. Né, praticamente. Então, assim, ele tem crescido muito o mercado pet, todo ano ele cresce mais. Então, assim, o animal, ele deixou de ser um cachorro que ficava preso no fundo do quintal e o único objetivo era defender a casa. Defender a casa, Hoje, isso. Esse cachorro, ele virou um membro da família. A maioria das vezes, o primeiro filho de um casal é um animal. Né? Até que não tem filho, resolvem transformar o animal num filho. Eles transformam em um filho. Então, os animais eles têm ocupado um espaço. A nossa rotina de vida é muito corrida. Né? E o animal ele consegue dar aquele carinho e aquele amor que a gente procura no final do dia. É verdade. Então, nós vamos só fazer uma pausazinha aqui, vamos tomar um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre os pets. É um minutinho só e eu volto já. Só um minuto. Já estamos de volta, estou conversando aqui com a Alessandra Lima Rocha sobre os cuidados com animais e falando de doenças, daquelas bem específicas mesmo, as oncológicas, por exemplo. Um gato e um cachorro, eles têm diferenças nos tipos de doenças pelas quais eles podem ser acometidos? Sim, certo, porque assim, o gato, ele tem como principal causa de morte doenças renais. Né? Isso. É a principal causa de morte dos felinos, porque eu sempre falo que os filtros que ele só possui 200 mil. E um cachorro ele chega a 600 a 800 mil aproximadamente. Então, assim, a falência renal ela é mais comum nos gatos. Mas com relação ao câncer, os gatos eles têm maior tendência a câncer de mama, as fêmeas. Né? Porque o câncer de mama ele está relacionado a uma alteração hormonal. Por isso que a gente pede para que faça a castração no primeiro ano de vida. Eu sempre falo que de 8 meses a 12 meses é o período ideal. Já está no tempo de fazer esse processo. Porque a gente consegue prevenir em 80% o câncer de mama em cadelas e em gatas. Né? As gatas, o câncer ele é mais agressivo devido à anatomia, né, da glândula mamária. Tanto que a cirurgia para elas, ela acaba sendo mais mutilatória. A gente tem que tirar as duas cadeias mamárias, por mais que tenha um único nódulo. Já as cadelas, a gente tira somente uma cadeia mamária, se tiver só um nódulo. Só que está atingida, só tira aquela cadeia. Tá? Isso, entendi. Então nas gatas sempre o câncer ele vai ser mais agressivo. Aí a gente está falando assim, aí a gente fica pensando, eu cuido bem do meu gatinho, não sei o que tem. Mas o tratamento, se cuidar do gato, quando ele está sadio, eu não estou falando só de gato, estou falando de animais de uma forma geral, já é
uma despesa a mais, pode ser considerado um filho mesmo, né? Ele tem despesas. Quando ele está doente, esse tratamento é muito caro, ele é acessível, como é que a gente faz? Vai que um gatinho assim qualquer contrai uma doença dessa, como é um tratamento? Depende, né? Hoje em dia eu sempre falo isso. O maior exemplo é que cada tipo de câncer existe um protocolo, né? Nós possuímos hoje em dia, para tratar o câncer aqui no estado do Maranhão, a criocirurgia, né? Que é uma cirurgia que a gente faz com nitrogênio líquido, e ele serve mais para câncer cutâneo, que é no caso do gatinho que pegou sol, né? É um exemplo, ele responde muito bem. Existe o do câncer de mama, né, que a gente sabe que ele vai ter um jeito, então cada tipo de câncer a gente tem vários protocolos. Eu sempre, quando um tutor ele procura, a gente explica que as sessões de quimioterapia, elas podem ser semanais ou então de 21 em 21 dias. Passa por quimioterapia, né? E tudo Passa igualzinho ao tratamento coisa, de humano. Mesma coisa. Só que a quimioterapia, ela varia o preço. Então, às vezes, a gente vai pegar e mostra o valor de um protocolo que ele é mais caro, mas ele vai ser mais efetivo e o mais barato. Não é barato o tratamento, né? Porque o câncer ele é uma doença crônica. Depois de diagnosticado o câncer em um animal, ele vai precisar fazer acompanhamento por 3 anos, né? Porque a gente só usa a palavra de cura após 3 anos. No primeiro ano, quando termina o tratamento, a gente fala que entra na fase de segmento, que é a fase de acompanhamento. Isso, né? E o acompanhamento ele é marcado cheio de exames, né? Raio-x de tórax, ultrassom. Aqui já tem tomografia, então às vezes a gente pede uma tomografia uma vez por ano. Então, assim, são exames caros até mesmo para o ser humano, né? Se a gente não tiver um plano de saúde, sai muito caro a gente pagar tudo de uma vez. Tem plano de saúde para os pets? Tem plano de saúde, mas ele não cobre a parte oncológica. Né? Tá. Mas, ao contrário dos humanos, eles têm uma rede de atendimento pública, que a gente tem o serviço de atendimento público, né? Sim. O serviço público de saúde. Os animais não têm essa regalia ainda, alguns não. estados têm. São Paulo, esse atendimento público ele é feito por triagem, né? Através de condições financeiras. É passado por um assistente social e ele vai ver quem vai ter esse atendimento gratuito, né? Através da Anclivepa nacional. Então, de São Paulo já está estabelecido isso. Aqui existem alguns projetos, mas eles ainda não foram efetivados. Mas só São Paulo tem esse? São Paulo e Recife, que abriu agora acho que faz mais ou menos uns 6 a 8 meses. Tá, quer dizer que ainda é uma tendência só, ela ainda não está estabilizada em todos os estados, Sim, né? É uma tendência. E os animais de rua, Alessandra? A gente está falando desses que têm cuidados, que têm proteção, que têm uma família para cuidar, mas e os de rua ficam como? Pois é, infelizmente os de rua eles são mais propensos a pegar um tipo de câncer, né, que ele tem um comportamento benigno. Mas no exame ele é um câncer, né, que ele é chamado de TVT, que é tumor venéreo transmissível. Ele é passado muito para animais errantes, porque ele é transmissível de um cão para o outro, ele não passa para o ser humano. Então os animais de rua eles têm maior casuística para esse tipo de tumor. O lado bom é que o tratamento para esse tipo de tumor não é muito caro, ele é o mais barato que existe no mercado e que os animais eles respondem muito bem ao tratamento. Né? E esse é o único que a gente, uma vez que o animal teve remissão total da massa tumoral, a gente fala que o animal está curado, contanto que ele não saia novamente e seja exposto à doença. Pois é, mas isso quando ele tem o dono, eu tô falando assim, quando ele não tem ninguém. Aí entra os trabalhos das ONGs. Isso. Né? As ONGs elas fazem um trabalho muito bonito, né? Que é um trabalho social, de quando alguma pessoa ela denuncia que viu um animal em determinado lugar, às vezes elas conseguem pegar todos esses casos, mas infelizmente muitos animais eles ficam sem assistência, né? Porque o animal ele está na rua porque alguém abandonou, né? Ele não está na rua porque ele nasceu na rua, porque ele queria estar na rua. Tipo as pessoas. Sim, ninguém porque está na assim, rua porque quer, né? Ele tinha sempre eu falo, na cadeia de um animal abandonado, em algum momento da geração dele, ele teve um lar e uma pessoa abandonou aquele cachorro e virou esse ciclo do abandono, né? Porque as pessoas elas querem atribuir sempre ao poder público essa grande quantidade de animais nas ruas, mas elas não atribuem a si a falta de responsabilidade diante dos animais. A gente tem muito animal de rua aqui? Vocês têm estatística? Muito, muito grande. Na verdade, foi feito um levantamento, ele ainda não foi liberado, né, aproximadamente a quantidade de animais de rua que a gente tem. Né, mas a gente sabe que os animais de rua eles estão sujeitos a diversos tipos de maus tratos e doenças, né? Porque assim, do jeito que existe um grupo de pessoas que respeitam os animais, existem pessoas que não gostam e não respeitam. É verdade. Né? Então a gente tem visto muitas denúncias de maus tratos e infelizmente os animais
praticamente não tem ninguém por eles, né? Somente as pessoas que têm afinidade pelo animal e faz a denúncia e assume essa responsabilidade. O fato da gente pegar um animal na rua, levar para casa, de alguma forma a gente está se expondo a família a algum risco de saúde, algum perigo? Eu sempre falo, quando eu tiro um animal de rua, eu assumi aquela responsabilidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é levar para ser examinado por um médico veterinário, que é para ver se ele tem alguma doença, né? E depois que olha se ele tem alguma doença, tratar, né? Eu sempre acho que isso é uma parte preventiva, né? Mas na verdade eu acho que o maior risco é a gente receber muito amor e muito carinho por um animal, porque o animal ele sabe retribuir muito bem, né? Quando a gente retira ele da rua. O maior exemplo, eu sempre falo do meu filho, né? Que é o Totó Maurício, que ele é um cachorro muito famoso. E o Totó, ele é assim a felicidade que existe para quem o conhece. Ele nos abraça, ele é alegre. E assim... Sim, aí você ficou com o olho cheio de água. É porque o Totó, ele na verdade, ele é um animal que ele estava na rua, ele tem um histórico que a mãe dele morreu, a gente depois fez um levantamento, morreu na rua atropelada, e ele simplesmente entrou, né, em uma partição pública, e a gente começou a assumir o Totó, né? E o Totó, ele na verdade, ele é muito carinhoso, ele é um animal que eu sempre falo, acho que as pessoas precisam se permitir ser amado por um cachorro e por um gato. Pois é, essa retribuição, ela é natural? Por exemplo, se você tratar bem, ele vai te tratar bem, ou vai ter algum exemplo de animal assim que ele não gosta? Porque a gente diz assim, gato não gosta de carinho, gato não gosta... Eu tenho uma experiência diferente. Minha gata gosta muito de carinho, mas normalmente o gato é mais, vamos dizer, arisco que o cachorro? Na verdade, o gato, nós deveríamos ser um pouco mais gatos do que cachorro na vida. Porque o gato, na verdade, ele não aceita ser imposto as coisas para ele. Ele dá o amor naturalmente, certo? Porque ele quer dar o amor naquele momento, ele quer receber o carinho. Ele tem a sua própria personalidade. O gato, eu sempre falo, ele não é um cachorro pequeno. E a gente quer que ele seja um cachorro pequeno. Por isso que surgem essas comparações, né? Mas o gato, ele ama o seu dono, ele ama as pessoas que fazem parte da sua família. Mas ele gosta de carinho, e gosta de carinho, muito. Gosta de carinho. Gente, lá em casa eu tenho o Tunico na hora que eu acordo, tem a primeira Totó, coisa. Tunico. Totó, Tunico, são vários. É uma família grande. Então, assim, o gato ele tem um comportamento extremamente carinhoso. Eu acho. E interessante que quando eu pensei em levar o Totó para casa, eu pensei que existia gatos lá em casa. E o Totó, ele foi muito recebido pelos gatos. Tanto que hoje ele dorme abraçado com o gato. Pois é, porque a gente fica pensando assim, é tipo cão e gato, tem até essa expressão, né? Sim. É tipo cão e gato, quer dizer, não se dão bem, vivem brigando, mas essa relação entre o cão e o gato pode não ser necessariamente assim. Mas eles são, vamos dizer, eles podem ser adversários na disputa por um carinho? Pode sim, né? Porque o comportamento do gato e do cachorro ele é diferente, mas os dois gostam de receber carinho, né? E assim, o gato que ele já foi acostumado com cães, ele vai ter o comportamento que nem dos meus gatos, né? Que na hora que Totó chegou, ele foi abraçado por eles. Mas um gato que ele nunca teve na sua vivência, um cachorro, para ele vai ser mais difícil, né? E um ponto importante a gente falar sobre comportamento é que o animal, quando a gente adota, ele pode ter um comportamento um pouco mais agressivo ou menos, mais arredio, porque eles possuem memória positiva e memória negativa. O animal que ele se mantém muito distante da gente, ele possui uma memória negativa do ser humano, né? Mas isso precisa ser trabalhado em questões de comportamento. Gosta de comportamento, né? Agora, gato gosta de provocar o cachorro, viu? A gata das casas adorava provocar o cachorro. Ela é pequenininha, saliente, daquela que vai lá perturbar para depois sair correndo. É bem gata mesmo. Sim, é porque o gato, ele tem um comportamento dominador muito grande. Ele é mais então, dominador, ele tenta pegar e dominar o cachorro. Se vocês prestarem atenção dentro de casa, o quanto que o gato ele tenta ser dominador. Ser dominador. Né? Ele quer provocar, ele quer mostrar que aquele espaço é dele, sabe? Sim. E gosta de ver o cachorro zangado. É a única explicação para
para as provocações que ela faz. Mas essa relação, dependendo da forma que a gente apresenta um ao outro, pode ser extremamente positiva. Eles não são obrigados a viver abraçados, mas eles conseguem se respeitar dentro do ambiente. Eles têm uma relação de carinho. Eu acho que aquela provocação é mais uma brincadeira. Sim. Mas é tipo assim, eu vou te provocar. Eu sou menorzinha, mas eu vou provocar sim. E ela faz essa provocação numa boa. Não, os gatos, eles acham que são leões, né? Onças, eu sempre acho gente, eles isso. são da família, mas tem que explicar para ele que não. Olha, eu explicava para minha gatinha, Faixão, você não é uma onça, tá? Você é uma gatinha. Se comporte como uma gatinha. Olha, Alessandra, muito, muito obrigada por sua participação, por dividir esses conhecimentos. É muito importante a gente saber o que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente nem imagina que o gato pode, o gato, o cachorro, falando gato, mas falando de animais, o gato, o cachorro, qualquer outro animal, pode desenvolver todas essas doenças que a gente tem e que trata de uma forma tão séria, e quando é para o animal a gente fica achando que ele não tem isso, é uma coisinha simples que eu vou resolver eu mesmo indo ali na farmácia e comprando algum remédio, né? Sim. Mas não é bem assim. Muito obrigada por compartilhar todas essas informações. Eu que agradeço, né? Porque falar sobre câncer é falar sobre prevenção. Isso. Então a gente precisa quebrar mais esse mito e deixar que o câncer seja aquela doença que a gente não fala. Né? Porque nós temos tanto medo do câncer, porque a nossa criação, ela fez com que a gente nem falasse o nome dessa doença dentro de casa. Então, assim, quando o animal ele tem câncer, ele não é sinal de morte. Na verdade, eu sempre falo que o serviço de oncologia, a gente tem como objetivo trazer vida nos últimos dias de vida. Né? E para aqueles que vão ficar curados, é a gente pegar e deixar uma mensagem que nós podemos sim vencer a doença. Ok. Pois é, então a mensagem já foi passada. Muito obrigada e bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você aí do outro lado. Já sabe, né? Tem o seu cachorrinho, tem seu gatinho, tem seu animalzinho. Trata com cuidado, fica atento. Ele vai precisar de cuidados igualzinho a um filho. Ele é um filho também, ele é um membro da família. É mais ou menos por aí, tá? E só para lembrar, essa conversa fica à sua disposição no nosso site, tá? Acesse a hora que você quiser, que ela tá lá disponível para você. E todo dia eu tô aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau.